começar tudo como devia ser. Portanto, os atos anteriores são considerados nulos, inexistentes, e temos que andar como deve ser. Portanto, a Presidente da Assembleia tem que, na mesma, convocar uma reunião extraordinária para a criação da comissão eventual, e depois, então, o processo começa a andar. A comissão eventual vai trabalhar no relatório de parecer sobre essa destituição do Presidente da República, e então, na segunda fase e última, haver a outra reunião plenária que vai decidir, que vai deliberar se o Presidente da República é ou não destituído à luz desse processo que a audita está a fazer chegar à Assembleia Nacional. Doutor Cangundo, eu tomei nota aqui de algumas palavras que foram lançadas pelo Dr. William, a questão da legitimação da irracionalidade. Eu percebo que há uma espécie de... as pessoas parecem estar a ficar encostadas entre a espada e a parede e têm que reagir. Têm ciência de que os procedimentos são estes que vocês aqui evocaram e não resta outra saída senão reagir com arrogância. É o que vai acontecer inevitavelmente por parte de quem pode desbloquear aquilo que efetivamente emperra neste momento o processo, esta iniciativa de destituição? Não, eu não sou muito cético, digamos, ao processo de mudança das pessoas. O Dr. William disse há instantes muito bem, nós somos seres humanos, não é? A condição de seres humanos remete a posições distintas em função dos próprios contextos. Bom, compreendo que provavelmente o que terá ocorrido naquele momento na cabeça dos deputados do MPLA era de que provavelmente a UNITA quisesse ofuscar com este ato, não é? Ou com a remissão desse processo à Assembleia Nacional, ofuscar o ato do discurso que ocorreu na segunda-feira, dia 16, não é? Que concomitantemente abriu novo ano parlamentar da Assembleia Nacional. E com isso penso que agir de forma muito precipitada com vista a aquilo que podemos chamar em direito de indeferimento liminar da ação. Ou seja, os deputados do MPLA eliminaram ou indeferiram liminarmente aquilo que é a ação da UNITA, mas sem legitimidade. Mas de modo ilegal. De modo ilegal. Eu estou de acordo com isso. Agora, eu penso que o facto de ter ocorrido isso não nos dá o direito de achar que as pessoas não possam voltar atrás. Aliás, é o imperativo legal, os elementos que nós invocamos aqui, aliás, está lá escrito na própria lei. Então, o próprio Presidente da República costuma dizer, e aliás, nesse discurso da nação, voltou a dizer que esse é o compromisso, tal como fez o juramento na tomada de posse, fazer cumprir a Constituição e a lei. Penso que este é o momento dele próprio refletir, e como sabemos, ele orienta, digamos, no âmbito do partido, quer a Carolina Cerqueira enquanto Presidente da Assembleia Nacional, bem como outras entidades. É o momento dele voltar atrás e orientar que se respeite a lei, até porque tem condições, já o disse aqui, vou repetir, tem condições do processo da UNITA até nem passar. Por quê? Porque o MPLA tem a maioria absoluta, não é? E o MPLA, se quiser, também pode fazer uma mobilização interna, de modo que no momento da deliberação não se consiga atingir os 2/3 pela UNITA, de modo que o processo depois vai para o Tribunal Constitucional. Mas tudo isso passa por um consenso, porque política é consenso, negociação é conversa. Pois. Agora, o que isso não precisa fazer é violar flagrantemente a lei, não é? E a luz do dia. Portanto, aqui há dois caminhos a seguir. E o deputado Kanjamba, penso, foi muito feliz ao enumerar estes dois momentos, estes dois caminhos. Primeiro porque penso que esse processo de destituição pode ser feito uma vez por ano, não é? Uma vez por cada ano parlamentar, é isto, salvo erro. Assim sendo, o que a UNITA fez foi no ano parlamentar passado. Sim. Podendo retomá-lo agora já. Podendo, porque agora estamos no novo ano. Quer dizer que naquele ano já não podia, mas nesse ano pode fazê-lo. Quer dizer que mesmo não olhando pelo caminho do Tribunal Constitucional, então a UNITA pode voltar a remeter o processo para que esse processo siga os trâmites normal dessa vez. Essa é a minha opinião. Por outra, não querendo ir por este caminho, portanto, estamos todos convergentes aqui e mesmo fora de que a Assembleia Nacional não respeitou o procedimento legal. Assim sendo,
tem todo motivo e tem elementos bastante para que o Tribunal Constitucional não peça, ordene, porque o Tribunal não pede, o Tribunal ordena a Assembleia Nacional a repetir o ato e desta vez respeitar os cânones do direito. Aqui são dois processos que estão em causa. Um é o processo crime e outro é o processo de destituição. O de destituição, os passos que dá são aqueles que estão ali no artigo 284 do regimento da Assembleia Nacional. Portanto, reunião extraordinária que cria a comissão, criada a comissão faz o relatório parecer, o relatório vai ser submetido a uma outra reunião extraordinária que vai deliberar se o Presidente da República é destituído ou não. E se aquela reunião deliberar por maioria de 2/3, o Presidente da República fica destituído. O tempo é aquele que está ali, até 120 dias que tem que se fazer isso. Agora, esse outro processo que o Dr. William estava a falar é o processo crime. Vê só, o processo de destituição é direcionado para o Tribunal Constitucional. O processo crime, Tribunal Supremo. Aí o Tribunal Supremo é onde vai precisar de advogado, testemunha, essas coisas ali. Mas para a destituição só são esses passos que acabamos de enunciar. E penso que importa corrigir aqui uma colocação minha no começo do programa, quando eu dizia da natureza política e jurídica. Na verdade, a questão que eu me referi era responsabilização política e criminal. Era isso que eu queria me cingir. Peço desculpas. Portanto, este processo, em princípio, visa a responsabilização política. Por isso fala-se processo de acusação e destituição do Presidente da República. E para isto, só se precisa olhar para aquilo que a Constituição dispõe. Primeiro, o quórum de 1/3 para que se tenha a iniciativa. E depois, os 2/3 para a deliberação final. Havendo a deliberação final, o processo segue para o processo constitucional, não é? E, havendo matérias de natureza criminal, diz a própria Constituição, no seu número 5, não é? Do artigo 129, havendo matéria de natureza criminal, desculpa, o número 2, havendo matéria de natureza criminal, aquilo segue para o Tribunal Supremo. O que quer dizer que um caminho não impede o outro. Ou seja, o facto de ir para o Tribunal Constitucional, ou melhor, Supremo, as questões de natureza criminais, e aí, como disse o Dr. William muito bem, carecer de uma questão, um processo muito vasto, que levará muito tempo, onde precisa ser relatar testemunhas, declarantes, elementos de provas e não só. E isto não impede a responsabilização política, que é a destituição. Porque basta que o projeto de resolução seja aprovado por maioria dos 2/3. O Tribunal Constitucional não lhe restará outra opção senão declarar o presidente destituído. Porque o Tribunal Constitucional não tem muito trabalho a fazer aí. É uma ação homologatória. O Tribunal Constitucional não poderá contrariar aquilo que sairá da Assembleia Nacional caso os 2/3 sejam a favor da sua destituição. Portanto, após isso, o Tribunal Supremo fará o seu trabalho, que ao seu tempo virá dizer se as matérias apresentadas no processo da UNITA de natureza criminal têm razão de ser, ou então podem ser arquivadas. Serem arquivadas, claro que ele tem tranquilidade. Vai ter tranquilidade. Mas se não forem arquivadas, se seguirem o seu trâmite normal, claro que ele não terá tranquilidade, porque o processo vai seguir e tão logo, e aqui não se colocará a questão da imunidade, porque o artigo 127 é claro, a imunidade ela não é abrangente, ou seja, a imunidade perde lugar quando se trata de crime de corrupção ou suborno. E eu há dias vi um jurista dizer que o nosso Código Penal não trata de crimes de suborno. Bem, achei uma ofensa, porque na verdade corrupção é suborno, não é? Corrupção é suborno, subornar é corromper. Então, quando a Constituição diz que o presidente tem imunidade e não pode ser responsabilizado por X de tempo, salvo se tiver cometido crime de traição à pátria e suborno,
quer dizer que se provarem que os crimes de suborno aconteceram de facto, os elementos probatórios são bastantes para iniciar o Presidente da República, a partir daí não terá imunidade. Quer dizer que o Presidente vai ser mesmo indiciado, julgado, e se as provas forem bastantes, o juiz considerar provas bastantes, vai ser condenado. Doutor Kanjamba, gostava de ouvir uma vez mais. Há muito pano para manga para este processo andar, em sua opinião, está confiante que vai proceder? Sim, esse processo vai proceder e, como já foi dito, ela no seu conteúdo traz as duas vertentes, responsabilização criminal e responsabilização política. Responsabilização política é a destituição. Responsabilização criminal é aquela toda que está ali no número 1 do artigo 129 e que depois, quanto à sua tramitação, vai para o Tribunal Supremo. Agora, se o presidente terá paz ou não depois de destituído, isso depende do que ele andou a fazer no decurso da sua, digamos, gestão, do seu mandato, etc. Mas também será necessário provar que cometeu crimes, conforme estava a ser dito pelo Dr. William Toné, haverá necessidade de haver testemunhas, haverá advogado, etc. Mas a responsabilização política de destituição só carece de 2/3.